Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. É uma piada comum entre os professores e estudantes de histórias, tanto sérios quanto os mais inveterados, é que o mais próximo que o Brasil chegou do comunismo foi num jogo da Copa de 58 de Brasil e União contra a União Soviética. Onde até eu acredito que deva ter surgido aquela frase do Garrincha: agora só falta combinar com os russos. Porém, não. Bem antes já tivemos uma revolta comunista, né? Uma revolução, talvez, se quiser chamar assim. E já tivemos o comunismo instaurado neste país, em 3 partes. Mas a mais expressiva ficou pelo soviético Potiguar, né? Ou seja, em Natal. Bom, que é um assunto muito ocorrido, ocorrido não, mas que é escanteado mesmo no ensino de história, que da minha parte é a mais legal, que está envolvida no tenentismo, né? Que no caso é chamado de intentona comunista de 1935. Né, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, e que está aqui nesse livro da Marli de Almeida Gomes Viana. Sim, ela é uma militante do PCB, tá, o Partido Comunista. E assim, esse livro é um documento interessante, particularmente para mostrar como era a América do Sul, né, na verdade, em relação ao mundo comunista comandado pela União Soviética, né? Ou seja, a gente não existia. Era mais uns que achavam que a capital do Brasil era Buenos Aires. Mas enfim. Então, basicamente o que aconteceu? O senhor Luiz teve a Revolução de 24, que por acaso também é conhecida como a Revolução Esquecida, dá pra fazer outro vídeo dessa. E bom, como eu disse, está envolvida na ideia do tenentismo, aquela lá que a gente ouve dos 18 do Forte, né, que foi enfrentar uma tropa do exército, né, do Forte Copacabana, que foi enfrentar um exército, um pelotão e tudo mais, e ainda teve gente que sobreviveu. E bom, basicamente aquele negócio, o pessoal queria avançar na carreira porque entrar no exército, principalmente no oficialato, era uma forma da classe média, né? Principalmente essa classe média urbana, subir na vida. Só que quando você via a carreira estagnada, né? Aí realmente não tinha muito o que fazer. Então esses tenentes tudo, que eram até digamos assim, menos iletrados do que os seus soldados, né? Então eles se revoltaram e decidiram pedir aumento, tanto que a ideia era disso. A república, né, que foi feita por militares, acabou, como se diz, restringindo o acesso à ascensão na carreira mesmo, perfeito? Militar. Então isso que começou a causar insatisfação. Afinal, basicamente, o exército que estabilizou a república, isso mesmo durante já a república café com leite, digamos assim. Perfeito. E esse daqui, digamos, acontece depois, né, que tem a Revolução de 30, que também é parte do movimento tenentista. Bom, vou falar especificamente dessa revolta, né? Falar dos personagens e e como se via aqui. Bom, primeiro, o maior centro no Brasil de esquerda, primeiro polo, digamos assim, de atitude anti-governo, anti-liberal, seja o que for, era São Paulo. E pelo fato de ter uma população de imigrantes italianos e espanhóis, eles tendiam a ser mais voltados ao anarquismo, certo? Isso até apareceu na novela Terra Nostra, quando se aparecia o Matheus, personagem do Thiago Lacerda, não conseguia emprego porque ele era chamado de anarquista.
Perfeito. E também então assim, eram os libertários que realmente tinham mais, digamos assim, espraiamento mesmo. Tanto em termos de números quanto de difusão de ideias. E os comunistas, como eram burocratizados, eram só, de fato, um grupo de pouca expressão. Tanto que, como eu disse, a União Soviética, quando falava, mandava mensagem para Buenos Aires, que era realmente o país mais rico, também igualmente com influências mais do anarquismo, né? E por fim, né, digamos assim, o que aconteceu? Ela que recebia atenção e deu uma verba de vez em quando, né, de Moscou. Bom, o que mais eu posso dizer disso? E aí, né, em 1900, como eu disse, começa em 1918 o tenentismo, e um dos tenentes era o Luiz Carlos Prestes. Na Revolução de 1920 e de 1904, a Revolução Esquecida, como é chamada por alguns, ele também começou a se revoltar, né? E formou a sua coluna. Ele era gaúcho, estava no Rio Grande do Sul, estacionado lá, e formou a sua coluna. E quando viu que a casa caiu em São Paulo para os revolucionários, ele fez a coluna Prestes, e aí eles se juntaram e tudo mais. Aí tem história com o Lampião, que eles eram... que o Lampião teria recebido a patente de capitão e do Padre Cícero, e aí ninguém sabe ao certo o que foi. Particularmente esse livro passa por cima, porque de fato o cangaço vai aparecer de outra forma, né? Enfim. E daí ele vai ser lido, pelo pessoal aqui de outras formas. Então o que acontece? O Luiz Carlos Prates, ele vê que não vai dar resultado, ele acaba dispersando a coluna, fugindo para a Bolívia. Bom, aí tem a Revolução de 30, né? E o Vargas anistia todo mundo que participou dessas colunas, dessas revoltas, e promove. O Prates foi promovido a capitão, né? E só que ele recusou porque ele não queria coadunar com isso. Ele estava em Moscou, estudou o marxismo, né? De como se organizar, e aí que ficou interessante. A órbita do comunismo na América do Sul deixou de ser a Argentina e passou para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Então eles começam a organizar a sua revolução, certo? E isso tinha muita picuinhas internas. Primeiro eles tentaram em São Paulo, não deu certo por causa da expressão dos movimentos anarquistas, e depois também o Rio de Janeiro, que na época era uma cidade era mais conhecida, mais populosa que São Paulo, até, se não me engano. Bom, então, no dia 23 de agosto, eles fizeram um ataque, eles fizeram uma sublevação. Começou como eu disse, em Natal, né, no regimento de caçadores. E aí eles prenderam o quartel, foi uma quartelada, e prenderam os políticos locais, certo? E isso ficou restrito só à região metropolitana de Natal. Conta que eles arrombaram o cofre da prefeitura, se não me engano, da Secretaria de Fazenda também, e distribuíram dinheiro. Pegaram os maços assim e fizeram aleluia. Certo? Ou seja, não tinham planejamento nenhum, não sabiam o que fazer. Também eles deram armas para os povos, no caso, os estivadores, né? Armaram tudo, veio aquele clima revolucionário e tudo mais. E, bom, veio, obviamente, a notícia se espalhou, né? Não teve gente que foi contra, é claro, né? Pela quebra de disciplina e tudo mais. E, bom, o que aconteceu? Houve toda essa ideia de como se organizar, né? O Luiz Carlos Prates ainda não sabia o que estava acontecendo, certo? E basicamente foi isso, um erro de comunicação. Aí quando veio a repressão, todo mundo entregou. Muita gente que teve esse dinheiro saqueado da prefeitura e da Secretaria de
fazenda devolveu, né? E como era dinheiro vivo, muito desse dinheiro se perdeu assim, né? E muitas fortunas se construíram assim depois desse momento, né? E bom, basicamente todo mundo foi preso. No dia e em Recife também tentou-se isso, porém a adesão entre os militares foi muito menor e a repressão muito maior e mais violenta. Os revoltosos estavam se rendendo, né? E eles disseram: ah, eu não vi a cor da bandeira branca, né? Os legalistas, porque talvez sou daltônico, né? Sendo jocoso. E bom, e basicamente terminou nisso em todo mundo entregando as armas. E aí tem no Rio de Janeiro, ele pensou em atacar uma fortaleza, dominar e convencer os militares de lá, porém já estava todo mundo esperto. E quando ele atacou no dia 27 de novembro de 1935, já não conseguiu fazer, certo? Já não conseguiu atacar lá e ser efetivo. O quartel onde eles iriam tomar acabou sendo sitiado, né? E o Prestes mesmo, ele não conseguiu, como se diz, avançar diante do... fazer nenhum grande esforço, tomar uma rádio para dizer, ó, o governo revolucionário e coisa e tal. Ele morava numa casa, né? E depois, assim, o movimento comunista foi totalmente desarticulado com isso e a repressão depois. Se não me engano, ele foi preso no ano seguinte, 1936, deixa eu ver a data. Tem aqui os números, mas na verdade o que levou à prisão dele foi por ele ter mandado matar uma adolescente, que era uma das amantes, digamos, de 16 anos, de um dos amantes, por ela ser uma cagueta, né? E foi isso que levou à prisão até 45, 10 anos depois, e a deportação da Olga Benário, que estava grávida do Prestes. E bom, ele no livro fala-se que o fim do tenentismo. Particularmente eu acho que ele vai terminar 29 anos depois, em 64, né? Quando os tenentes já no generalato, aí sim vão tomar o poder. E o Luiz Carlos Prates, né, em prisão, em exílio, tudo acabou se tornando uma figura de pouca expressão, mais simbólica, tanto que ele virou o conhecido como o velho, né? E bom, pelas suas ideias radicais também, né, foi perdendo expressão. Terminava, apesar com um pouco mais de respeitabilidade e renome, seria como um Enéas da esquerda. Perfeito, reconhecia todos os potenciais que o Brasil parecia ter, mas ninguém dava muita bola. Certo. Então, assim, chegamos no comunismo do Brasil, sim, durou 3 dias. Do dia 23 de novembro de 35 até o dia 27. Perfeito, falei isso num outro vídeo em inglês, mas é isso, só isso, tá? Não teve... Chegamos perto, chegamos quase lá. E descobrimos, como eu já expliquei antes, que porque nem o comunismo nem o liberalismo vai dar certo no Brasil. Ninguém quer colaborar com ninguém. Obrigado e sejam felizes.